Boa tarde, aqui é o Carlão do Clube do Rock. Estamos aqui no Clube do Rock Entrevista com o Guilherme Castro, da banda Somba, que é uma das bandas que fazem parte da Orquestra Mineira de Rock. Primeiro, boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Para começar aí, você é o vocalista da banda Somba, que também é o vocalista da orquestra, um dos vocalistas da Orquestra Mineira. Conta pra gente. Isso, eu sou um dos membros fundadores, né, do Somba. Lá atrás, eu e o Avelar, que era outro colega meu, baixista também da banda, que era outro colega meu lá da Escola de Música da UFMG, nós nos juntamos na época, com outro baterista, o Carlos Freitas, né? O Carlos França, desculpa, né? Carlos Freitas e Carlos França. E fizemos o Somba, então eu sou guitarrista e vocalista, o Avelar é baixista e vocalista, e depois de muito tempo a gente mudou um pouquinho a formação do Somba, e entraram o Léo Dias na bateria, em substituição ao Carlão, e entrou também o Vlad, posteriormente, na formação que a gente está agora nós estamos com o André Mola na outra guitarra também, né? E é, o Sombra faz parte da Orquestra Mineira de Rock, como você bem disse, e na orquestra aí é difícil de falar, porque eu sou, além de guitarrista, violonista, arranjador, também canto lá, mas na orquestra, você fala assim, quem que é o vocalista principal? Acho que é só o Cadu que pode responder de uma maneira mais veemente isso, assim, ele é o vocal principal, mas o resto são 9 vozes que vão se alternando ali, né, com arranjos vocais, é uma das marcas da orquestra, e a gente trabalha muito a questão vocal também, né? Sim. Bom, eu já conhecia, já tinha ouvido a Orquestra Mineira de Rock pelo YouTube, né? Inclusive, uma versão de vocês que me chamou muita atenção é, pela, praticamente pela similaridade com o Queen, né, na Bohemian Rhapsody. Foi uma versão que vocês gravaram em 2017, se não estiver enganado, né? Isso. Eu pensei, pô, tô ouvindo o Queen, deu a impressão de estar ouvindo o Queen ali naquela performance de vocês, né? De tão Isso. perfeito que ficou a performance. Inclusive, tem uma matéria aqui que eu vou até procurar a banda aqui, enquanto vou procurar a thumbnail, só para mostrar, compartilhar para você ver. Há 2 semanas atrás a gente fizemos aqui um vídeo semanal, nosso canal Clube do Rock, aqui os ouvintes aqui, os telespectadores do Clube do Rock já estão acostumados, toda semana a gente faz um conteúdo com um vídeo, né, falando sobre um conteúdo sobre o rock, né? E nesse, Uhum. e nesse caso específico, a gente falou sobre é, bandas que tiveram duas baterias Sim. simultâneas no mesmo palco, né? Tanto bandas internacionais como nacionais. Aí nós incluímos vocês também nessa banda aí, porque a Orquestra Mineira ela utiliza, né, de duas plataformas, de duas baterias para nas apresentações, nas performances, né? Sim. Então, foi o que levou a gente a colocar vocês nesse. Depois eu até convido vocês, É sua uma audiência aí, para dar uma olhada nesse vídeo lá, né? Inclusive, nesse vídeo, fala que vocês iniciaram no ano de 99, não é isso? a primeira apresentação da orquestra, na verdade, ela não tinha um formato ainda de um projeto nesse formato que a gente está com ele hoje desde 2015. Na verdade, em 99, a gente fez um evento juntando essas 3 bandas da Orquestra Mineira de Rock, né, são o Cartoon, o Calix e o Somba, né? Uhum. E a gente resolveu fazer um evento junto porque a gente via que tinha o público muito em comum e o repertório das bandas nossas eram muito complementares, assim, né? O Cartoon tinha uma vinculação e uma identificação maior com o hard rock, por um certo progressivo inglês, que o Calix também tinha, mas mais para um viés mais folk, meio Jethro Tull, e a gente também tinha mais com um tempero tropicalista e uma coisa meio abrasileirada mais, assim, né? E o repertório era muito complementar dessas 3 bandas. E a gente resolveu, depois de tocar várias vezes em bares aqui na cidade, em Belo Horizonte, o Estúdio Bar, o próprio Stonehenge, Rock Bar, os dois já, o Stonehenge já até fechou, mas a gente fazia alguns eventos juntos e a gente resolveu produzir um evento que chamou Orquestra Mineira de Rock, que tinham essas 3 bandas. E ao final desse evento, a gente fazia uma jam session, né? Aí com as condições que a gente tinha, ainda não tinha 2 baterias e tal, não. Era assim, juntava quem tocava por último
a gente juntava todo mundo no palco do jeito que dava e fazia uma jam session rapidinho ali, só para comemorar, né, aquele caráter comemorativo, mas eram os shows individuais de cada uma dessas bandas com essa jam session no final. E essa festa deu muito certo, muito certo. A gente depois a gente viu que na primeira de cara já tinha dado 700, cerca de 700 pagantes para um primeiro evento. A gente falou, ué, cara, 700 pagantes, isso aí tá bacana. Aí fomos fazer um em Praça Aberta, que a gente fez no projeto Boca a Boca, lá no Parque das Mangabeiras, no anfiteatro do Parque das Mangabeiras, e ali juntaram uns 3.500, 4.000 pessoas para ver esse evento. E ali a gente viu que falou, nossa, peraí, o negócio deu muito certo, realmente deu muito certo. E dali para frente a gente começou a fazer esse projeto de uma maneira mais profissional mesmo. E essa jam session que acontecia ao final, ela foi crescendo. A gente falou assim, cara, vamos estruturar esse momento ideal, esse momento de, de troca de bandas, estruturar essa parte, porque aí o que aconteceu? A gente foi vendo que dava certo a coisa, fomos tentando melhorar as condições para o público também, né? Pensando sempre na melhor experiência de quem está lá vendo. Então, como era show das 3 bandas individuais, a gente, uma tentativa de minimizar a troca de bandas, de passagem de uma para outra, a gente falou assim: ó, o ideal era ter 2 baterias no palco, porque aí uma banda toca numa bateria, enquanto a outra tá deixa uma bateria montada para outra, e aí era o que agilizava mais a troca entre bandas. E aí, depois que a gente viu, bicho, mas peraí, você vai ter 2 baterias no palco, por que a gente não faz uma parte final com todo mundo, o máximo possível junto, já que estava todo mundo levando os amplificadores e tal, o backline era nosso, né? E aí a gente começou a fazer arranjos para essa formação, e aí então tinham 15 minutinhos de cada banda e mais 15 minutinhos de arranjos. Começou com os Beatles, com o final do medley da Bay Road, depois a gente tinha Oia Como Vá, e começaram a ter depois entrou o Queen, o primeiro Queen que entrou nem foi a Bohemian Rhapsody, mas foi Somebody to Love, e aí a gente começou a fazer isso, e isso foi crescendo, foi tomando uma dimensão maior do que a gente estava esperando, assim, foi superando todas as nossas expectativas. E por volta de 2005 a gente deu uma parada porque estava muito difícil de administrar as condições que a gente precisava por palco, a condição de produção ainda não estava suficientemente profissionalizada para a gente conseguir fazer a coisa do jeito que deveria ser, né? E as bandas também estavam assim no momento que já tinham lançado 1, 2 álbuns, e cada banda estava querendo investir um pouquinho mais também nessa parte individual delas, né? Nas carreiras individuais de cada banda. E a gente ficou parado até em 2015, 2016, quando a gente voltou. E aí quando a gente retomou em 2016, a gente já retomou nesse formato que as pessoas estão conhecendo agora. E a gente já também, porque era uma coisa que a gente viu, cara, não faz sentido ter essa ideia de 3 bandas individuais, assim, né? Porque fomentava uma certa competiçãozinha meio besta, assim, de repertório, de tamanho, de tempo, de show. E você, cara, não faz sentido isso. A gente faz isso porque a gente gosta, porque a gente é amigo, as bandas são amigas. Vamos fazer o seguinte, vamos botar todo mundo o tempo inteiro no palco, com as 2 baterias, com percussão, a gente fica com uma paleta sonora muito grande, com 4 guitarras, a gente faz arranjo para isso, pega as músicas do Calix, do Cartoon do Somba, faz tudo nessa formação, mistura tudo e pronto, e fica o tempo inteiro todo mundo no palco, e aí não tem esse tipo de questão. Vocês estão só nesse e, formato hoje? e a gente está nesse formato hoje. Esse é o formato que a gente trabalha desde 2015, que é o formato que deu mais certo ainda do que a gente estava esperando. Certo, Então, assim, mas então as bandas individuais vocês não tocam mais, então? Só a orquestra? não, mas não dentro da orquestra. O show da orquestra é o show da orquestra, É. e o show individuais, as bandas existem, o Calix, o Cartoon, o Somba, a gente faz show, temos show marcado para sábado agora, do Somba, em Santa Bárbara e tal, mas, então as bandas existem, fazem seus shows individuais, mas a orquestra é um show que junta as 3 com músicas dependendo aí a gente, na orquestra a gente acabou configurando, desde 2015, um plano de configuração de 3 espetáculos bem distintos, assim, né?
que é um espetáculo que a gente chama de clássicos, que é o que retomou a gente de 2015 para cá, que a gente mescla clássicos do rock, como o Queen, né, que a gente falou aqui do Bohemian Rhapsody, mais algumas coisas de Led Zeppelin, do próprio Beatles, Yes, algumas coisas que a gente tem, clássicos também da carreira nossa, né, as que o público tem mais se identifica, de Cartoon, do Calix, do Som, então tem uma parte autoral também nesse show clássicos, além também de arranjos inusitados para coisas do repertório da música de concerto mesmo, Beethoven, Carmina Burana, Bach. A gente tem coisas de repertório que a gente faz versões roqueiras disso para essa formação com 2 baterias, 4 guitarras, 2 baixos e tal. Esse é o espetáculo clássicos, né? E além do espetáculo clássicos, a gente formou depois o espetáculo Beatles, que são arranjos de músicas dos Beatles para essa formação nossa, todos arranjos originais, feitos por nós mesmos. E, por último, a gente lançou em 2019, um pouquinho antes da pandemia estourar, a gente lançou o espetáculo Brasil, que é só de músicas brasileiras, nesse formato roqueiro e também nesse formato da orquestra, também com essa diversidade de instrumentos que a gente tem e vozes que a gente tem também. Então, na orquestra, a gente tem 3 espetáculos muito bem definidos, né? O Clássicos, Beatles e o Brasil, que são os 3 espetáculos que a gente tem rodado no interior de Minas, tem feito também muito aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Então, são esses 3 espetáculos que sempre, todos os 3, trabalham com essa formação que eu falei, que são 2 baterias, 4 guitarras, 2 baixos, 2 teclados, uma série de instrumentos étnicos que a gente usa, de instrumentos exóticos, né? Tem sitar, tabla, didgeridoo, violoncelo, flauta, né? Coisas desse tipo, violão de 12 e assim vai, né? Marimba de também, né? Sraj, exatamente, Sraj, marimba de vidro, duduk, que é um instrumento armênio. Então, assim, a gente tem uma paleta de instrumentos muito grandes, né? E, junto com isso, tem ainda as 9 vozes, que dos 13 membros da orquestra, 9 cantam. Então, assim, a gente tem arranjos para fazer originais. Alguns a gente optou por fazer arranjos originais para essa formação, e outros, como é o caso do Queen, que muita gente identifica, gosta muito das versões que a gente faz do Queen, que é porque o Queen, em estúdio, ele parece que foi feito para a gente, sabe? Assim, o Queen, na prática do Queen de estúdio, tinha muito de utilização de coro, com 9 vozes. Então, por exemplo, o coro da Bohemian Rhapsody que a gente faz é o coro original. É um arranjo... E é muito, muito parecido mesmo. Pois é. Quem tiver ouvindo o áudio não saber que é vocês, pensa que é o Queen, certo? Pois Inclusive, eu tô compartilhando a tela no fundo, você está vendo a thumbnail desse vídeo aí, né? Bandas com 2 bateras. Lá eu conto de forma resumida um pouco, que eu puxei na net a história de vocês de forma resumida. Falo desse show aí que você falou, que tocaram as 3 bandas, dividiram o mesmo palco. Aí no final vocês se juntaram. Foi aí que vocês... pô, isso é legal, tal. Foi aí conforme você já falou. Então lá eu falo um pouco resumido lá a história de vocês lá e conta a história de outras 6 bandas lá também. Só pus quem quiser, inclusive nessa matéria tem um vídeo no YouTube, tem no Instagram também, tem no Facebook, mas todo vídeo que sai semanalmente no nosso canal, Clube do Rock Oficial, no YouTube, Clube do Rock BR Oficial no Instagram, sai também uma matéria em artigo no nosso site, certo? Aí, por não poder veicular músicas nessa matéria no YouTube, aí eu direciono sempre nos vídeos o público a ir para essa matéria no nosso site para ver os clipes, né? Inclusive o clipe de vocês que está lá nessa matéria lá é justamente esse Bohemian Rhapsody do Queen, né? E eu convido o pessoal a entrar lá no meu site, clubedorock.com, e buscar lá essa matéria aí, bandas com 2 bateras. Aí vai estar esse vídeo de vocês lá, do Queen, Bohemian Rhapsody, o pessoal pode entrar lá e acessar. E no YouTube também, claro, no canal de vocês aí, né? E no nosso canal também. Só que no nosso canal não vai ter o vídeo, né? Só no site. Já no canal de vocês vai ter o vídeo aí. Né? Pode falar. No canal, vários vídeos, assim, a gente tem... Qual que é o canal de vocês no YouTube mesmo? Qualquer orquestra? Orquestra de rock mesmo, né? youtube.com/Orquestra Mineira de Rock. Se digitar isso, já cai no canal. Beleza, lá tem então. 3
espetáculos, assim. Não tem todos os vídeos, não, né? De todas as músicas que a gente já fez, tal, mas tem dos melhores momentos dos 3 espetáculos estão lá, né? Então Certo. pode ter há muito tempo curtindo os vídeos lá. Então estão com boa qualidade de filmagem, boa qualidade de áudio também, bem bacana. Então, beleza. Então, já parei de compartilhar aqui. Vamos voltar para o nosso papo aqui. Então, partindo para a próxima pergunta aqui. Então, só para dar um geral, você falou um pouco das bandas. Então, as bandas são a banda Calix, né? A banda Isso, Cartoon e a banda Sombra. Lá no isso, nosso vídeo eu falo sobre essas 3 bandas também. Então, você é o Guilherme Castro, guitarrista e vocalista da banda Sombra, né? isso. Conta com mais detalhes. Quem são os outros integrantes da Sombra e também das outras duas que compõem os Tá. 13 integrantes aí. No Somba, nós somos atualmente é uma formação que está vindo desde 2014. É uma formação com 2 guitarras, bateria e baixo, né? Que sou eu numa das guitarras, o André Molo na outra guitarra, o Avelar Júnior no baixo e o Léo Dias na bateria. E os 4 cantam. A gente teve essa sorte dos 4 cantarem. Assim. Então a gente também trabalha muito a parte vocal no Somba. O Somba tem uma característica muito própria, assim, de trabalhar, de mesclar 3 elementos básicos, assim, que é o rock mesmo, o improviso tradicional, principalmente vinculado às bandas americanas, as jam bands que a gente chama, né, que é, por exemplo, Grateful Dead e Phish, 2 jam bands americanas, das mais famosas, tem Dave Matthews também, mas as mais famosas são essas 2, né? Inclusive Grateful Dead é uma delas que trabalha com 2 bateras, né? Isso. E o Sombra trabalha, então, mistura rock com improviso e com humor, que a gente tem uma pegada meio de humor, assim, de uma herança meio de Mutantes, meio tropicalista, assim, que trabalha um pouco do humor também nas letras nossas. Então é uma banda que tem essa pegada nessas 3 partes, assim como sua identidade sonora. O Cartoon, ele tem a formação também de quarteto, né? Que é o Rodrigo Garcia na guitarra, o Cadu Capanema no baixo e voz, o Bidu Capanema, que é irmão do Cadu, na bateria, e o Rafael Rocha, nos teclados e violões também. Lá também os 3, só o Bidu que não canta, os outros 3 cantam, né? E o Cartoon tem um trabalho mais vinculado também ao rock progressivo e ao hard rock, mais até um pouquinho do progressivo, e ultimamente também flertando bastante com o folk também, assim, né? O Cartoon é a primeira dessas bandas da orquestra que, inclusive, serviu para inspiração, inclusive até para o próprio Somba, assim, né? Foi uma das primeiras. A gente decidiu fazer muita coisa do Somba a partir do Cartoon, que o Cartoon é uma banda que tem 2 anos a mais do que o Somba. O Cartoon surgiu em 96, né? O Somba é de 98. Sim. E o Calix também é de 96, né? O Calix é outra banda formada pelo Renato Savassi na flauta, bandolim e voz, Marcelo Ciolha no baixo e voz também, o Sanzio Brandão, que é luthier da Kian Guitars também na guitarra, o Rufino Silvério nos pianos e teclados, e o André Godoy na bateria, né? E o Calix também tem uma ligação muito forte com o rock progressivo, mas por uma vertente um pouco mais ligada ao pop. Num primeiro momento, eles trabalhavam muito, até pelo elemento da flauta que o Renato trazia, essa questão folk, trabalhava muito com identificação com Jethro Tull, com Pink Floyd, né, com esse rock progressivo inglês, Sim. e gradativamente eles também, todas as 3 bandas, tiveram bastante conteúdo autoral lançado ao longo desse tempo todo, desde 98 para cá. Então, o Sombra tem 4 álbuns lançados, o Calix, acho que se não me engano são 5, o Cartoon também são 5 ou 6. Então a gente já tem bastante estrada de coisas autorais, né, ligados às carreiras das bandas, e esses são os elementos que compõem a orquestra, né? O Rodrigo Garcia ainda a gente tem essa que é do Cartoon, guitarrista do Cartoon, além de guitarrista, ele também é regente e violoncelista, então ele também toca violoncelo. O Léo Dias, que é o nosso batera, ele tem marimba de vidro, então ele também toca marimba de vidro. O Renato Savassi, que é o flautista do Calix, ele também toca duduk, toca saxofone, didgeridoo,
Então também ele traz essa bagagem. Também o Bidu toca tabla, que é o baterista do Cartoon. O próprio Cadu, além do contrabaixo, ele toca violão, toca srage, sitar, né? Então a gente traz essas paletas sonoras diferentes, essas fontes sonoras diferentes, essas sonoridades indianas, étnicas, mistura com rock, mistura com a música brasileira, com a música mineira, com a nossa música autoral, e tenta criar a identidade desse projeto da orquestra em cima desses elementos, né? Sempre de música de boa qualidade, tentando prezar os originais, né? A gente tenta, quando a gente não faz o Queen, que é um arranjo próprio, basicamente quase que o arranjo original do Queen, praticamente, né? A gente bola os arranjos nossos. Então a gente tem versões para a Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, que a gente faz, a gente que escreveu, transcreveu isso. Vila Lobos, a gente tem uma transcrição também das Baquianas. As próprias coisas de Clube da Esquina, a gente fez versões roqueiras, mais roqueiras até para o Clube da Esquina, levando em conta essa formação nossa. E aí a gente vai sendo o espetáculo Beatles, que é um espetáculo lindo, a gente pega todas essas coisas dos Beatles e transforma, faz versões originais para a nossa formação, sempre em diálogo com a versão original, para não nem deformar, mas também trazer a nossa assinatura, o nosso jeito de pensar, né? Espontaneidade, né? Espontaneidade. No caso da orquestra, ainda todo mundo é muito ligado aos Beatles. As três bandas são muito ligadas aos Beatles. Tá na base de influência das três bandas, né? Então, assim, essa é a identidade que compõe a orquestra, e essa soma dessas identidades acabaram por delinear esse espetáculo do jeito que ele é hoje, com essa formação meio grandiosa, assim, né? Certo. E quem de vocês, especificamente, depois desse show aí de 99, lá que vocês fizeram, fizeram as três bandas, depois tiveram união no palco, né? Quem dessas de vocês teve a ideia? Vamos transformar isso numa banda? Vamos se unir? Vamos fazer um espetáculo diferente? Quem foi sua? Foi de outro integrante? Quem foi a ideia? De quem partiu a ideia? Na verdade, foi uma conclusão coletiva, assim, sabe? Porque quando a gente parou lá atrás, em 2005, estava tendo muito problema de logística, de produção, porque a gente hoje a gente consegue ter essa noção. Na época a gente não conseguiu ver tanto isso, né? Mas acho que era muito por causa dessa separação, de ter três shows separados. Aí, naturalmente, poderia causar algum tipo de comparação entre três bandas que estavam ali por serem amigas, por serem complementares, não por serem concorrentes, né? Então, assim, e o show do jeito que ele estava estruturado até 2005, ele dava um pouquinho de margem para essa interpretação de concorrência, assim, e aí isso não estava fazendo bem, mesmo para a orquestra. Então, tanto que quando a gente decidiu voltar, foi uma coisa muito gozada, porque nessa época a gente preocupava tanto em tocar e fazer uma coisa legal que não tinha muito registro, não teve. Essa primeira fase da orquestra, que foi de 99 até 2005, praticamente não teve registro. Teve um registro desse show, um VHS que alguém da produção arrumou lá para gravar desse show do Parque das Mangabeiras, mas assim, registro muito precário, com som de câmera, sabe? Aquela coisa meio extremamente precária, VHS Isso, mesmo. porque não tinha onda digital ainda, né? Não era na época digital. A internet estava no começo, né? Não tinha nada desse recurso que a gente tem hoje, dessa facilidade de recurso que tem hoje. E a gente não tinha, então ficou tudo gravado muito na memória de quem participou dessa fase da orquestra, assim. E desde que a gente parou, muita gente falava. A gente ficou escutando isso praticamente 10 anos. Pô, tem que fazer orquestra de novo, tem que fazer orquestra de novo. E na hora que a gente decidiu que era a hora de voltar, cara, então vamos fazer a orquestra de novo. Culminou com uma proposta do Sesc Palladium, de comprar o show, e a gente falou de comprar essa volta, então ela conseguiu, essa proposta do Sesc, ela conseguiu viabilizar para a gente não só ter o show, mas também de ter o registro desse show. Foi o primeiro show que a gente voltou a fazer, bicho, já que a gente vai fazer isso, pode ser que a gente só faça vamos filmar, para a gente pelo menos ter um registro legal, vamos filmar, gravar, filmar e tal. E esse show do Sesc Palladium, que foi em 2016, se não me engano, proporcionou isso. E aí, dali para frente, a gente falou, cara, mas para fazer isso legal, isso não cair nos mesmos erros ou nos mesmos problemas
que a gente estava tendo, vamos fazer nesse formato, foi uma conclusão coletiva, vamos fazer todo mundo dentro desse formato assim, de ter duas baterias, a gente otimiza isso para ficar uma coisa legal também na parte técnica, não ser tão pesado na parte técnica, que já é naturalmente, né? A gente tem uma demanda muito grande de canais, assim, 48 canais, pelo menos, né? E aí a gente já otimizou isso e falou assim, cara, para fazer isso a gente tem que fazer os arranjos originais. Então a gente começou a operar de um jeito coletivo muito mais salutar e muito mais certeiro, porque havia uma confiança maior de todo mundo com todo mundo, tirou aquela aura de concorrência e entrou uma aura de cooperação sempre foi o forte da orquestra. E aí todo mundo opinando, eu acho que a melhor música do Somba é essa, não necessariamente a que o Somba escolhe, então a melhor música para entrar na orquestra do Somba é essa, a melhor do Cartoon. Chegava-se em consensos, faziam-se os arranjos, definiam quem eram as pessoas que estavam com, com com força de trabalho para isso e com vontade para dar essa contribuição de fazer os arranjos, a gente fez os arranjos e começou a operar e está tudo muito certo, né? Então, a partir de 2016, a gente está com esse formato e a gente viu, a gente foi até 2018 praticamente, foi 2018, formatando essa volta desses shows clássicos, e uma vez que a gente conseguiu fazer esses shows clássicos de uma maneira bem legal, bem equilibrada, ter repertório, inclusive, para poder variar entre um show e o outro, né? Aqui em Belo Horizonte, que a gente tem muito público, a gente sempre proporcionar uma variação nos shows. Aí a gente falou, cara, a gente vamos nos inspirar em outros projetos que dão certo, né? Dentro dessa perspectiva. Aí a gente se inspira muito, por exemplo, na condução de carreira, de espetáculos, por exemplo, que é a Orquestra Ouro Preto, que é uma parceira, que eu considero a gente uma parceira nossa, uma parceria, né? O Kiko também, o nosso guitarrista toca lá, o Cadu toca lá, eu de vez em quando já fiz coisas lá, já fiz arranjos, e eu acompanho muito a Orquestra Ouro Preto, tem a Orquestra Opus, essas orquestras que têm feito repertório com artistas populares também, e dá uma ideia do que a gente tinha que fazer. E falei assim, vamos fazer shows temáticos também. A gente já tem um clássicos montados, vamos fazer um Beatles e vamos fazer depois o Brasil. E aí foi esse plano que a gente traçou e conseguimos concretizar em 2019, de ter os 3 espetáculos montados e prontos e aptos a rodar, né? Com isso, a gente consegue tocar no lugar e voltar no ano seguinte. E aí então a gente toca uma vez, por exemplo, em Ipatinga com clássicos, beleza. No ano seguinte, o pessoal lá já vamos trazer o Beatles, aí vem, volta lá com o Beatles. Aí no ano seguinte, vamos voltar lá com o Brasil, já volta com o Brasil. E aí a gente consegue ter mais efetividade e ir rodando e andando mais, criar um círculo virtuoso para a orquestra, para ela poder deslanchar, ampliar os seus horizontes, né? E é isso que é nessa fase que a gente está agora, né? Beleza, só dando um corte aqui para te avisar que vai cair agora a mesma conexão, aí eu vou gerar outra conexão e a gente continua, né? Tá Ok? joia. Então, se cair aí, você não estranha, não. É porque já deu o aviso de 10 minutos que já deve estar para estourar. Mas prosseguindo aqui, então, pode-se dizer, então, que a banda tem 2 etapas. Essa primeira etapa aí, que foi em 99, vocês ficaram até 2005, né? Que vocês pararam em 2005. Foi justamente aí quando começou o YouTube começou em 2005, né? Aí vocês já voltaram e nessa primeira fase, voltaram em 2016, como você falou. E nessa primeira fase, vocês passaram a fazer shows juntos, as 3 bandas juntas, só? Ou tinha show separado das bandas? Como é que é? Não, nessa primeira fase, a própria orquestra, a configuração dos shows da orquestra eram com shows separados, eram 15 minutos para cada banda, mais o momento final de 15 minutos, aí eram as 3 bandas ao mesmo tempo, né? Um arranjo, como eu falei, a princípio era com o medley final do Abbey Road dos Beatles, né? Mas aí esse, aliás, era um pouco de um problema que às vezes gerava alguma concorrência, que, por exemplo, 15 minutos para o Somba é uma banda que trabalha muito canções de tamanho menor, assim, né, em mais diálogo com pop. Então as canções nossas são de 3, 4 minutos. Então 15 minutos para nós davam 5, 6, 7 canções. Para o Calix e o Cartoon, que tem mais vinculação com o rock progressivo,
e as músicas têm uma tendência a ser um pouco maiores, então davam 3 músicas, então ficava parecendo que o show do Sombra era maior, e isso gerava algum ruído nessa questão de equilíbrio do show, né? E que a gente só foi resolver na hora que a gente botou o show separado de cada banda. Mas nessa época, os shows da orquestra tinham os momentos separadinhos das bandas, com participações, não era fechado, não, né? Às vezes o Cartoon tocava com a gente, o Cadu tocava alguma coisa com a gente, o Nato do Calix tocava com a gente alguma coisa. Às Mas vezes ainda rolava os shows em separado ainda, por exemplo, a sua banda Sombra fazia show separado. sim, ainda tinha uns shows, eram shows separadinhos um do outro. Daí para frente, a gente viu, de 2015 para frente, a gente viu que isso não fazia mais sentido. Realmente, até para as 3 bandas. Você, é muito mais legal a gente fazer um show equilibrado e que o público goste de ver a interação, goste de ver que a gente está ali se ajudando. Acho que a orquestra tem um pouco dessa. Uma das coisas um dos fatores mais legais de ver um show da orquestra é ver realmente a coisa funcionando com instrumentos de rock, com 3 bandas que se fundiram em identidade para criar uma coisa nova. Né? E hoje, então, não tem mais show individual, por exemplo, do Somba, show individual do Somba, ou do Calix, ou do Cartoon? No show da orquestra, não. A gente não, tem separado, né? Se você quiser botar o Somba para tocar num evento, a gente toca. O Cartoon toca, o Calix, mesma coisa. As bandas continuam existindo e continuam tendo as suas agendas. Certo. Mas na orquestra que não tem mais, dentro da orquestra, do show não tem da mais orquestra, a individualidade das bandas. Paradas, né? Isso. Então hoje é um show só. Na primeira fase lá rolava, cada uma tocava uma parte, depois tocava um final assim, um medley, vamos dizer assim, né? Isso. Aí na segunda parte que vocês partiram pro show só da orquestra mesmo. Não tem mais as bandas individuais. Hoje as bandas só tocam individualmente fora da orquestra, é isso? Isso. Exatamente. Certo. Perfeito. Então é só para. Vamos lá. Continuando aqui com o Guilherme Castro, da banda Sombra, uma das 3 bandas que fazem parte aí da Orquestra Mineira de Rock. Estamos nesse bate-papo aqui para você conhecer um pouco essa orquestra, sobre o som que ela produz. Então, o som, só para relembrar um pouco a galera aí, o som que vocês fazem na orquestra é basicamente cover de rock progressivo, um pouco de heavy metal também, pelo que você contou aí, né? Também de glam metal por causa do Queen. Até de hard rock, heavy metal a gente ainda não entrou ainda nessa seara, não, mas assim, de hard rock, como o hard rock inglês, né, do Led Zeppelin, a gente até vai, assim. O Led também é um dos cabeças do heavy metal aí, né? Tanto o Led quanto é um dos pais, né? É o Deep Purple e o Black Sabbath, né? Na realidade, eles atribuem a alcunha de pai até pro Black Sabbath aí com o Tony Iommi e o Ozzy Osbourne, né? Mas eles são contemporâneos aí, tanto o Led quanto o Deep Purple, né? Do Black Sabbath. Até o Judas Priest também, né? Dessa mesma onda, inclusive da mesma cidade do Black Sabbath lá, que é Birmingham, né? É a cidade do Black Sabbath e do Judas Priest, né? Bom, sim. Então, continuando nosso papo aqui, sobre... Vocês já tocaram fora do país? Como é que é? Como é que é fora do país? Vocês, a Orquestra Mineira só é a nível de Brasil? Vocês já tocaram fora? Como é que é, Guilherme? Explica pra gente. A orquestra ainda não saiu, como orquestra ainda não saiu. O Cartoon já teve uma turnê nos Estados Unidos e na Irlanda, e o Somba já chegou a tocar lá nos Estados Unidos. A gente tocou num festival muito bacana que chama SXSW, em 2010, lá no Texas. É um baita festival, um festival super bacana. E a gente tocou dentro da programação brasileira lá e pudemos participar nesse SXSW, né? A gente já tocou fora também acompanhando a cantora Maísa Moura. Teve uma época que o Somba acompanhou ela muito, mais ou menos nessa época também. Então a gente chegou aí em Portugal. Mas a orquestra em si, como Orquestra Mineira de Rock, a gente não chegou a ir para fora do país, não. Já houve propostas, ainda não chegou a ter, assim, mas houve sondagens, assim. Tem uma produtora, a própria produtora, que conseguiu configurar uma turnê muito bacana para o Cartoon lá nos Estados Unidos. Ela chegou a vir aqui nesse show de estreia, de reestreia, né, de 2016, veio dos Estados Unidos só para ver o show e tal, mas acabou que
não andou essa conversa lá para fora, então a gente não conseguiu botar esse carro para ir lá para fora. Os vídeos nossos têm conseguido muita repercussão lá para fora. Agora chegou, acho que furou, não sei o que aconteceu, porque a gente ainda não fez nenhum tipo de anúncio. A gente ainda, pouquíssimas vezes, a gente investiu em anúncio no YouTube. É uma coisa que a gente está no plano, inclusive, até para ampliar, né, o alcance nosso. Mas a gente, com o alcance orgânico que a gente já tem no YouTube, agora parece que furou a bolha brasileira. Começamos a chegar muito feedback de fora mesmo, da Itália, da Inglaterra, do Japão, dos Estados Unidos. Começou a chegar muito feedback mesmo, assim, sobretudo com os vídeos dos Beatles, às vezes com vídeo. O vídeo que mais tem repercussão nossa justamente é o medley final da Abbey Road, do Abbey Road, né, que o povo tem muita comentário internacional lá também, mas aí as pessoas acabam vendo as outras coisas, o vídeo do Yes, vendo as coisas brasileiras, então a gente tem conseguido algum alcance, mas ainda é no YouTube, no vídeo. Então, assim, porque a logística da orquestra é uma logística um pouco complicada, né, são 13 pessoas, mais a equipe técnica, né, que a gente tem iluminador, a gente tem 2 técnicos de som, tem que ter um técnico de som para o palco, tem um técnico de som para o PA, tem a produção em si, hold, né, que a gente precisa de road para montar, desmontar, juntar a gente, montar e desmontar palco. Tem a questão de backline, né, que às vezes a gente leva, se a gente for para algum lugar para fora, a gente teria que alugar esse backline. Então a gente tem uma questão de logística de produção aí que tem, às vezes, às vezes tem impedido um pouquinho disso, né, de a gente conseguir fazer essa parte de ir lá para fora. Mas também, assim, para falar a verdade, a gente nem por enquanto a gente está assim, cara, a ideia nossa é fazer cada vez mais shows, sair furar um pouquinho a bolha aqui de Belo Horizonte, mais, né, que já Belo Horizonte é uma cidade que sempre foi muito generosa com a gente, ainda é muito generosa com a gente, e a gente estava querendo ver se a gente consegue expandir um pouco mais essa atuação nossa, que é mais concentrada aqui em Belo Horizonte e no interior de Minas, para outras capitais, São Paulo, Rio, lá no sul também, Salvador, Fortaleza, né, para ver se a gente expande mais, para rodar um pouco mais no Brasil. A gente estava alcançando esse momento em 2020, quando veio a pandemia e solapou tudo, né? Então a pandemia, ela meio que a gente, quando entrou a questão da pandemia, a gente estava com 13 shows de contrato fechado, inclusive Brasília e São Paulo, e que tiveram que ser cancelados, né? Então, assim, a pandemia nesse ponto, para nós, como para todos os artistas, foi muito penosa, e para nós não foi diferente, né? Então, ela tirou realmente um pouquinho atrasou um pouco desse plano, que a gente está só conseguindo começar a retomar e esquentar essa história toda agora. O ano que vem são os planos da orquestra, a gente fazer essa rodagem maior pelo Brasil. E aí, quem sabe, né, suscitar esse desejo também no exterior de conseguir fazer uma turnê lá fora, agendar uma turnê lá fora, né? Aí demanda um planejamento maior, mas com mais antecedência, mas que a gente tá nos planos, mas acho que é uma coisa de cada vez, sabe? Nosso planejamento é bem seguro com isso, sabe? Com certeza. Foram 2 anos praticamente aí parados, né, por causa dessa pandemia aí, para a área de eventos, né? Foi a área mais prejudicada aí nesse período todo aí, a área de quem trabalha com eventos, né? Então, voltando a falar do som da banda, além dos covers aí do rock, do hard rock, do rock progressivo, né? Vocês também, nos shows da banda, tocam músicas autorais das bandas de vocês, né? Certo? E aproveitando nisso, quando vocês tocam nas bandas, vocês só tocam autoral ou rola também um cover aí nas bandas em separado? Nas bandas em separado, o repertório é 90% autoral. Tanto Cartoon, quanto Calix, quanto o Somba. A gente acaba colocando alguma coisinha, né? Até para dar um respiro para o público que não conhece a gente entender com o que a gente dialoga, né? Às vezes para fazer o show ficar mais coeso, né? Então
não ser só apresentar músicas novas, mas também colocar algumas coisas. Então, de um repertório, sei lá, de 16 músicas, a gente faz três, não é nem cover, não dá nem para falar que é cover, porque a gente faz versões mesmo quando a gente faz música dos outros. Então, a gente faz 3, 4 versões e o resto é autoral. Então, é praticamente autoral, e para o Calyx e para o Cartoon é da mesma forma. Certo. Perfeito. Então, para quem não conhece o trabalho da Orquestra Mineira de Rock, lá entra no YouTube, youtube.com.br Orquestra Mineira de Rock, certo? Quem quiser conhecer através do nosso canal também é youtube.com.br Clube do Rock Oficial, certo? Lá tem a matéria lá com os dois bateras lá, bandas com dois bateras, que a gente fala da Orquestra Mineira de Rock, né? Bom, a gente já está um pouco além do prazo que a gente tinha combinado, mas só para a gente encerrar aqui, o que você acha, você, Guilherme, você e a perspectiva também da banda, da Orquestra Mineira de Rock, com relação ao rock and roll hoje em dia, né? O Gene Simons, que é o baixista e dos vocalistas do Kiss, até falou recentemente, agora em abril, que o rock morreu. Na minha opinião, ele falou uma tremenda bobagem, que tem... Até fizemos um vídeo aí mostrando várias bandas da atualidade aí, boas, aí, como o próprio Maneskin, né? Sim. E outras bandas também, a gente fizemos um vídeo até especial para isso, que são o Greta Van Fleet também, que lembra muito o som do Led Zeppelin, né? Não sei Sim. se você conhece. Então tem muita Conheço. banda boa surgindo aí, né? E o pessoal parece. Esses setentões do rock, aí, no caso do Gene Simons, parece que o rock morreu na cabeça dele. Ou seja, bandas igual a deles realmente não existem ainda, mas tem bandas novas surgindo aí. Pode ser que esses caras estourem qualquer hora, né? Então, inclusive o nosso canal, o Clube do Rock, eu comecei com essa ideia, eu comecei trabalhando com marketing digital, aí falei, não, por que não fazer um canal? Eu vi que tinha uns canais que falavam de rock aí, mas não falava daquele jeito que eu gostaria. Eu sempre procurava, eu sempre fui roqueiro, sempre tive vontade de perguntar várias coisas sobre o rock. Então, por exemplo, os vídeos que eu faço semanalmente são, às vezes, me vem uma ideia, porque tem banda que toca com 2 guitarras, tem banda que toca com 3, então no meu canal tem conteúdo para tudo. São aquelas perguntas que eu tinha que ninguém respondia, que eu fui atrás e comecei a produzir conteúdo em função disso. Inclusive, eu abro um espaço no meu canal, só no ano de 2020, nós lançamos 32 bandas independentes aqui do Brasil, né? A gente tem um dia da semana específico para fazer lançamento, que é toda quinta. Esse ano não está tanto quanto o ano passado, mas tem algumas surgindo também. Então, toda quinta, a banda que desejar fazer, a banda que não é conhecida, desejar participar desse lançamento, a gente faz sem de cortesia, só para divulgar em nome do rock and roll aí. Divulgar, não deixar o rock and roll morrer, como o senhor Mr. Gene Simons acha que morreu, né? O que vocês, Guilherme, você, a Orquestra Mineira de Rock, pensam a respeito do rock hoje em dia? Você concorda com o Gene Simons lá ou não? O que Não você concordo pensa? não concordo de jeito nenhum. Assim, tem muita coisa boa surgindo, continua surgindo, inclusive aqui no Brasil, eu diria até bastante mais significativo do que a gente por vezes acha, assim, sabe? E tem muita coisa legal, só que está muito, primeiro, está cada vez mais fusionado, né? As coisas estão mais misturadas, na verdade, o que pode parecer é que não tem mais alguma. Porque antes a gente tinha acesso ao rock de maneira bastante condensada e muito concentrada, melhor falando, é concentrada, eu acho que o termo era esse. Concentrada em rádios, em esquemas de marketing de gravadora e canal, como O a gente famoso tinha. jabá, né? O Jabá e MTV, então estava muito concentrada nisso. E esse esquema, primeiro que mudou, né? Agora estão nas plataformas digitais, só que opera de uma maneira completamente diferente, muito mais segmentada e muito mais delineado por nichos mesmo. E o nicho do rock está lá, vive forte, muito bem, obrigado, continua forte e rolando. Só que tem um jeito, um lugar de consumo, um jeito próprio de consumir, tem você tem que caçar mais, né? Tem que ter uma postura mais ativa, uma postura de procura maior, não chega tão fácil por perder comercialmente em relação a outros gêneros musicais que têm um jabá mais forte, vamos falar dessa maneira, assim, né?
Então, assim, está mais difícil de você alcançar, de você entender e achar esse rock, mas ele existe muito bem feito. Eu consigo falar assim, eu, por exemplo, gosto muito, aí não é nem tanto da orquestra, mas eu gosto muito de coisas que misturam rock com coisas diferentes. Por exemplo, uma das bandas que eu mais gosto é uma banda super famosa, que é o Tame Impala, né? Chama Tame Impala, que é uma banda australiana muito diferente, muito psicodélica, que é vinculada ao rock dos anos 70, mas que faz uma mistura, inclusive, com música eletrônica dançante, um negócio meio louco, assim. E é uma banda que eu curto bastante, eu curto com força, como eu curto bandas dos anos 70. O próprio Greta Van Fleet, você falou, é uma banda bacana também, mas ainda, o próprio Jack White, do White Stripes, tem feito trabalhos primorosos, e isso estou falando lá de fora. Mas aqui no Brasil, eu tenho conhecido muitas coisas. Aqui em Belo Horizonte, eu vi um show muito bom esses dias aqui, de uma banda que chama Acnos, de pessoas até que foram alunos meus aqui na Universidade do Estado, e a banda é muito boa. É uma banda com a vocalista bem bacana, a Janine. A banda é muito boa, tem uma proposta legal, de execução legal. Tem o Medjai, que é uma banda bacana, muito dialoga muito com o heavy metal mesmo do Iron Maiden, carrega um pouco dessa herança do Iron Maiden, né? Que é uma outra banda que eu vi também esses dias, muito legais. Aqui tem dentro da praia do metal, se a gente for para coisa do metal, que aqui em Belo Horizonte é um grande celeiro. É o A gente tem berço do brasileiro, né? a gente tem uma eminência aí, que é uma baita banda nessa praia, o próprio Sepultura, que ainda continua nativa, o Soulfly, que é a banda do Max, Isso. mas para falar bandas que ainda estão nativas de fato, muito fortes, tem aí, como eu falei, o próprio Eminence. Então, Pesta, que é outra banda bacana. Então, tem muita gente legal. No rock mais clássico, a gente tem coisas surgindo. A questão toda que eu vejo é que assim, o espaço para o rock e essa segmentação está sendo mais difícil de ser absorvido pelos músicos, porque isso ficavam a cargo realmente de departamentos de marketing de gravadoras. E hoje não está mais a cargo de departamento de marketing de ninguém. Ou o músico aprende a fazer esse marketing segmentado em nicho, ou ele vai eternamente jogando garrafinhos no mar, esperando que alguém ache, e talvez ao longo prazo isso funcione para alguma coisa. Mas está mais difícil hoje, realmente, mais difícil para o músico lançar. Mas isso não quer dizer que não está sendo feito, que não está tendo renovação. Aqui no Brasil, tem uma banda muito bacana, se não me engano, acho que é do Rio Grande do Norte, chama Far From Alaska. É uma banda de rock muito, muito possante, muito forte. O Far From Alaska é legal. O que mais? O próprio Jingle Bells, que é mais vinculado a um pop rock, é uma banda do Rio Grande do Sul muito bacana. Maglory, que é uma banda mais psicodélica, de rock também. A gente está super bem servido. O Terno, gente, o Terno é uma banda de rock, é um trio de rock psicodélico que é até muito vinculado a Mutantes, a Caetano, a coisa meio tropicalista, muito bacana. Só que eu falei de coisas bastante novas, de 2010 para cá, ou seja, não tem mais do que 10 anos, que estão nativas, que ainda estão nativas, né? E fazendo trabalhos super originais, super bem aceitos. Se você olhar as redes sociais e os canais dessas bandas, eles têm muitos seguidores, um público muito fiel, muito cativo, e trabalhos muito consistentes. Então, assim, morrer não morreu. Tá aí, Certeza. é procurar, só que tem que procurar, realmente. Está mais difícil de encontrar porque você tem que procurar e não chega mais tanto para o público, a não ser que o público, de certa forma, procure isso. Essa é a parte que talvez esteja um pouco mais difícil, mas acho que é questão de tempo até essa demanda se configurar de uma maneira mais fácil e para os músicos mesmo, sabe? Para os artistas. E se procurar, acha, porque o rock ainda existe com qualidade, né? Tanto lá fora Sim. como no Brasil, que você mesmo falou, como eu falei, a gente lançou 32 bandas. Você falou do Rio Grande do Sul, uma mais pro lado pop, barcelonista, não sei se você conhece, a gente lançou aqui ano passado, né? Lá do lado do Nordeste tem a Old Lampion, também lá de Fortaleza, não sei se você conhece. Lamp, Old Lamp, né?
lá pro lado do Tem, metal, eu né? tenho, tem um trio, se eu não me engano, de Alagoas, tem The Badios, que é bem bacana também, que é de Isso, rock então você mesmo falou também. vários nomes ainda que não lançaram aqui. Depois até o nosso canal fica à disposição aqui para essa turma lançar aqui, porque aqui a gente está divulgando é o rock, para mostrar que o rock realmente não morreu e continua nativo aí, firme e forte, né? Bom, Sim, é, é, acho que as dúvidas que a gente tinha, só para conhecer um pouco melhor a banda de vocês, acho que nossa audiência aí já conheceu um pouco, já sabe o que é a Orquestra Mineira do Rock. Então, só para a gente, e volta a colocar aqui o nosso canal à disposição, quando vocês tiverem interesse aí, vocês estiverem fazendo um ensaio de vocês aí, que não seja um show, ou seja um ensaio, vocês quiserem transmitir ao vivo aí, estamos abertos aí à disposição para vocês fazerem essa live aí sempre que vocês quiserem também, justamente para propagar mais ainda o rock and roll nos dias de hoje. Então, beleza. sempre colocamos aberto aí. As suas considerações finais aí, lembrando aí no YouTube lá, youtube.com/barra Orquestra Mineira de Rock, pessoal entra lá, se inscreve lá, vai curtir o som lá do bando. E pessoal que da sua audiência que não conhece o nosso canal, né, o Clube do Rock, é youtube.com Clube do Rock Oficial. O pessoal entra lá, tem muito conteúdo, toda semana tem um conteúdo novo sobre o rock and roll lá. Pessoal, já estamos chegando aí perto da 100ª edição, né? Então já são desde final de 2020 a gente está com essa empreitada aí. E vamos crescendo aí junto com o rock, se assim Deus permitir, né? Suas Sim. considerações finais aí, Guilherme, suas e da Olha, banda aí. só agradecer, mandar um abraço pro Clube do Rock, pro pessoal que curte a Orquestra Mineira de Rock. Quem não conhece, vai lá conhecer, vale a pena, temos muitos materiais bacanas. Conheça também os trabalhos autorais das bandas, todas as 3 bandas têm todos os álbuns já lançados nas plataformas digitais, então você pode procurar aí YouTube Music, Deezer, Spotify, qualquer uma delas, Google Play, tem lá todos os álbuns do Somba, todos os álbuns do Cartoon, todos os álbuns do Carix, aí você vai conhecer um pouquinho do trabalho autoral de cada uma dessas bandas, dessas 3 bandas que compõem a Orquestra Mineira de Rock. Queria agradecer o espaço, agradecer a entrevista, espero que todo mundo tenha curtido. Pesquise, quem gosta de rock, pesquisa, gente, que vale a pena, tem muita coisa boa sendo lançada, é, tem muita coisa bacana e que vale a pena a gente dar essa força. E a melhor força que a gente pode dar é indicando, mostrando, falando, escutando de fato essas bandas, curtindo os shows, que é onde tem esse apoio se manifesta de uma maneira mais forte, indo aos shows, né, para os artistas, isso é bastante importante, e a gente não pode reclamar disso aqui em Belo Horizonte, é nossa casa que sempre dá essa moral para a gente. Os nossos shows desde 2015 são todos sold out, todos vendidos 100%, né? Casa Então, cheia, né? casa cheia, que é uma coisa muito bonita, e a gente faz isso sem nenhum tipo de apoio governamental, de lei de incentivo, nem nada, é só no planejamento e na Nada de confiança Lei do. Rouanet aqui, né? Não, a gente não tem. A gente até gostaria até de fazer isso, mas aí envolve ter uma força de trabalho que a gente ainda não conseguiu configurar ainda, porque o dia continua tendo 24 horas e a gente é músico e trabalha com outra coisa Isso. também, assim, dando aula. Infelizmente, essa Lei Rouanet aí, que foi criada justamente para bandas assim divulgarem seu espaço, aquelas que não são tão conhecidas, só que ela virou o inverso, né? Quem se aproveitou muito disso aí foi quem já tem um nome conhecido a nível nacional e É, deixou a, aquele que a, precisa sem, né? não, é porque a Lei Rouanet, a armadilha maior dela, ela tá ela é uma lei de fazer marketing cultural, né? E marketing cultural a gente fica meio refém dos departamentos de marketing das empresas que vão patrocinar. Então a culpa não é nem tanto da lei em si, mas realmente para você conseguir um patrocínio em nível nacional, você tem que ter uma projeção em nível nacional. Então acaba que as empresas se interessam mais por patrocinar quem já tem alguma projeção em nível nacional. Então acaba criando essa distorção. Mas assim, ruim com ela, pior sem ela, sabe? Então a gente tá tentando chegar nesse ponto de ter uma equipe, conseguir configurar uma equipe para a gente poder trabalhar as leis de incentivo, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, para que isso possa ajudar a gente a realmente dar esse passo maior, que é tornar a Orquestra Mineira de Rock um pouco mais nacional mesmo, né? A gente poder fazer uma circulação nacional com esses espetáculos.
Então, assim, mesmo com todas as distorções e todos os problemas que todas as leis e todos os mecanismos culturais acabam tendo, eu acho que a gente tem que aprimorar, não jogar Com fora. certeza. Com certeza. E deixar essa lei para quem precisa realmente, não para quem já é famoso, né? Quem já é famoso não precisa dessa lei, né? Então é isso aí. Guilherme, obrigado pela participação aí, a você, a sua banda aí, a todos os três integrantes aí da banda mineira de rock. E o canal Clube do Rock fica sempre aberto aqui a vocês. É um espaço que vocês têm aberto aqui, vocês podem usar, lançar um clipe novo, pode lançar, pode mandar, lançar uma versão nova, pode lançar. E a live aí fica à disposição sempre que vocês quiserem aí. Estamos às ordens aí. Beleza? Muito obrigado. Falou, Valeu, gente. Guilherme, obrigado. E vida longa ao rock and roll.